Em primeiro lugar, muito obrigado por estar a visualizar este vídeo. Vamos hoje tratar de uma matéria do curso de especialização em Contabilidade e Fiscalidade Avançado. Matéria essa que será uma abordagem introdutória às normas internacionais de contabilidade e também à sua relação com o sistema de normalização contabilística. Em primeiro lugar, a questão que se coloca é a seguinte: o que são normas internacionais de contabilidade? Para que é que as normas internacionais de contabilidade servem? Então, as normas internacionais de contabilidade consistem num conjunto de regras que mais de 120 países pertencentes à União Europeia, à Ásia, à América do Sul, seguem e cujo principal objetivo é garantir que todas as demonstrações financeiras por eles realizadas não só são consistentes, mas também podem ser comparadas além fronteiras internacionais. As normas internacionais de contabilidade funcionam como uma língua de contabilidade comum entre os seus membros. E é aquilo que lhes permite manter relações financeiras transparentes e estáveis. International Financial Reporting Standards, conhecido por IFRS, são compostos por International Financial Reporting Standards, normas publicadas depois de 2001, e também International Accounting Standards, conhecidas pelas IAS, e que eram normas, ou que foram normas publicadas antes de 2001. Todos os pronunciamentos internacionais são publicados pelo International Accounting Standards Board, que pode ser consultado no seu site oficial. O site oficial do International Accounting Standards Board, o IFRS, basta colocar ifrs.org, para termos acesso a uma vasta informação sobre esta organização internacional. Vamos então agora falar sobre a aplicação das normas internacionais de contabilidade, tal como adotadas na União Europeia. A partir de 2005, as empresas cotadas em bolsa de valores passaram a ser obrigadas a utilizar as normas internacionais de contabilidade. Portanto, as normas internacionais de contabilidade aplicam-se de forma obrigatória às empresas cotadas em bolsa. E qual é o objetivo? O objetivo é a necessidade da linguagem universal para a contabilidade. Implica que a mensuração de ativos e passivos seja efetuada pelos mesmos critérios. As normas de relato financeiro sejam as mesmas para que um investidor possa avaliar uma empresa independentemente do seu enquadramento económico, financeiro ou social. Na nossa legislação, na legislação nacional, estabelece-se que aplicam as normas internacionais de contabilidade as entidades abrangidas pelo disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 158/2009, de 13 de julho, devendo entender-se por tais normas as emitidas pelo IASB, desde que adotadas pela União Europeia, IAS e IFRS, bem como as interpretações a essas normas. Então, define aqui a legislação nacional que as entidades cujos valores mobiliários estejam admitidos à negociação
num mercado regulamentado, devem, nos termos do artigo 4º do Regulamento CE, número 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, 19 de julho de 2002, elaborar as suas demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com as normas internacionais de contabilidade. As normas são criadas e emitidas pelo International Accounting Standards Board, conforme eu já referi, e já estive até a mostrar o site, um órgão independente da IFRS Foundation, que tem como finalidades primárias garantir consistência no que toca às práticas contabilísticas, ajudar investidores e negócios a tomar decisões informadas, incentivar um crescimento estável e a longo termo da economia global. As normas internacionais de contabilidade tiveram origem na União Europeia e, na altura, existia um objetivo único: harmonizar as relações financeiras entre os países da União. Todavia, países fora da União rapidamente se aperceberam dos benefícios que um conjunto de regras como esta poderiam trazer às suas relações com outros países e, assim, as normas deixaram de ser exclusivas da União Europeia e passaram a assumir uma dimensão internacional. Qualquer país membro, isto quanto aos requisitos das normas internacionais de contabilidade, qualquer país membro tem, obrigatoriamente, de cumprir as regras estabelecidas pelo IASB, incluindo a apresentação de 4 tipos de demonstrações. A chamada demonstração da posição financeira, um resumo dos balanços financeiros de uma pessoa individual ou de uma pessoa coletiva e que inclui, portanto, uma descrição dos seus ativos e dos seus passivos. A demonstração do rendimento integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração do fluxo de caixa. As normas internacionais de contabilidade são essenciais para o crescimento da economia global, mas nem todos os países do mundo decidiram adotar estas mesmas normas. Os Estados Unidos da América, por exemplo, seguem um conjunto de regras chamado Generally Accepted Accounting Principles, o chamado GAAP. Ora, o que levaria um país a aderir às normas internacionais e quais são os seus benefícios? Tendo um conjunto de normas em comum, empresas de diferentes países e até continentes estão mais dispostas a criar relações entre si, incentivando o crescimento da economia global. As normas garantem transparência e coerência, o que encoraja os investidores internacionais a investir e, consequentemente, leva a que mais capital estrangeiro entre na economia de cada país. Para além disso, também contabilistas de todos os países têm mais oportunidades, já que as normas são as mesmas, o que significa que não há necessidade de aprender conceitos novos para trabalhar para uma empresa no estrangeiro. É uma questão de adaptação. Utilizar uma única linguagem contabilística significa uma redução de custos para as empresas, tanto ao nível do capital como de declaração internacional de custos. Em Portugal, as empresas entregam a chamada Informação Empresarial Simplificada, a IES, que é um tema também amplamente desenvolvido, será amplamente desenvolvido neste curso de especialização em contabilidade e fiscalidade avançado. E é aqui na IES, no quadro 02A, regime do anexo A, que a entidade define o normativo contabilístico pelo qual se encontra abrangida. Devo dizer que este quadro é pré-preenchido pela aplicação informática para a submissão da IES, Declaração Anual, com base na informação prestada pelos sujeitos passivos,
a quando da submissão do ficheiro SAFT relativo à contabilidade. Quanto ao normativo contabilístico que declaram utilizar, apenas uma das seguintes opções será assinalada. Então, as empresas, elas podem estar abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade, como referi, de forma obrigatória, as cotadas na Bolsa. As empresas podem estar abrangidas pelas normas contabilísticas e de relato financeiro, aqui já estamos no domínio do sistema de normalização contabilística, o chamado regime geral, que se aplica às médias e grandes entidades. Depois, a norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades e a norma contabilística para as microentidades. No fundo, temos aqui 4 níveis de aplicação do normativo. As normas internacionais de contabilidade e depois o normativo que faz parte do sistema de normalização contabilística. Para grandes e médias entidades, 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Para as pequenas entidades, a norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades. E para as microentidades, a norma contabilística para microentidades. É a quando do preenchimento da IES, a Informação Empresarial Simplificada, que a entidade define que a sua contabilidade encontra-se organizada conforme as normas internacionais de contabilidade ou no regime geral do sistema de normalização contabilística, as 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, letra S, enquanto que quando uma entidade está abrangida pelas normas internacionais de contabilidade, aplica-se a letra N. As pequenas entidades colocam uma cruz em norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades e as microentidades colocam aqui uma cruz no 4º nível, norma contabilística para microentidades. Estes são os 4 níveis internacionais e o sistema de normalização contabilística nos seus 3 níveis. As demonstrações financeiras que nós temos na IES, elas são comuns, ou seja, a demonstração dos resultados por naturezas é a mesma, mas quando uma empresa está abrangida pelas normas internacionais de contabilidade, já referi obrigatoriamente as cotadas na Bolsa, elas vão elaborar a demonstração dos resultados por naturezas e colocam os valores nas rúbricas da mesma demonstração que estão identificadas com a letra N. Toda a rúbrica que está identificada com a letra N é uma rúbrica que se aplica às entidades abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade. Se uma entidade estiver no sistema de normalização contabilística e é uma média ou uma grande entidade, a sua letra é a letra S. Normas contabilísticas e de relato financeiro, que são 28. Na demonstração dos resultados, assim como no próprio balanço, estas entidades terão que apresentar as rúbricas, obviamente, caso tenham valor, que estão associadas à letra S. A letra S na demonstração dos resultados, no balanço, efetivamente, todas as rúbricas com letra S são rúbricas que se aplicam às entidades do regime geral do sistema de normalização contabilística, que abrange as 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Já agora, as entidades sujeitas às normas internacionais e à norma contabilística ou às 28 normas contabilísticas e de relato financeiro
terão que apresentar 5 demonstrações financeiras. Estas duas terão que apresentar 5 demonstrações financeiras. A demonstração dos resultados por naturezas, sempre que a rúbrica apresente N ou S. O balanço, sempre que a rúbrica apresente N ou S. Também a demonstração das alterações no capital próprio, do domínio das normas internacionais de contabilidade e do regime geral do sistema de normalização contabilística. A demonstração dos fluxos de caixa, obrigatório também. E depois o anexo, ou o anexo às demonstrações financeiras. Já as entidades abrangidas pela norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, que estão identificadas com a letra P, terão que apresentar a demonstração dos resultados, bem como o balanço e ainda o anexo. E na demonstração dos resultados e no balanço vão preencher as rúbricas que constituem as demonstrações financeiras e que têm associado a letra P. Existem rúbricas que não têm associado a letra P e, portanto, não se aplicam às pequenas entidades. As microentidades, o nível 4 do sistema de normalização contabilística, já que o nível 2, o nível 3 e o nível 4 é para o sistema de normalização contabilística. O nível 1 são as entidades abrangidas pelas normas internacionais de contabilidade, conforme eu já referi, de forma obrigatória, as cotadas na Bolsa. A norma contabilística para as microentidades, designado aqui por M, as microentidades apresentam apenas um balanço e uma demonstração dos resultados, e no balanço e na demonstração dos resultados terão que apresentar as rúbricas que têm associado a letra M para microentidade. Por exemplo, na demonstração dos resultados, o volume de negócios, que é constituído pelas vendas e serviços prestados, é comum a todas as entidades. Todas as entidades, sejam as normas internacionais, o regime geral do SNC, as pequenas entidades do SNC, as microentidades do SNC, terão que apresentar na demonstração dos resultados o seu volume de negócios, de vendas e serviços prestados. Por exemplo, no que toca, nomeadamente, a ganhos ou perdas imputados de subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos, é uma matéria exclusiva para entidades abrangidas pelas normas internacionais ou para as do regime geral do sistema de normalização contabilística, as das 28 normas de contabilidade. Isto é algo que no balanço e na demonstração dos resultados nós teremos que ter em conta quando estamos a preencher toda esta documentação a partir do portal das finanças. Trata-se efetivamente da IES, ou da Informação Empresarial Simplificada, que as entidades terão que estar preparadas para o envio do SAFT da contabilidade. Ora, de acordo com o artigo 9º-C do Decreto-Lei 158/2009, de 13 de julho, e que depois foi aditado pelo novo Decreto-Lei 98/2015, o mais recente do sistema de normalização contabilística, uma pequena entidade, e agora vou apenas limitar quem é que é considerado uma entidade do regime geral, uma pequena entidade e uma microentidade. Uma pequena entidade
à qual se aplica a norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades é aquela que, à data do balanço, não ultrapassa 2 dos seguintes 3 limites. Não pode ultrapassar 2. Dos 3, um total do balanço de 4 milhões de euros, um total do volume de negócios de 8 milhões de euros e o número médio de empregados, 50. Ou seja, não pode ultrapassar 2 destes 3 limites. Porque se ultrapassar 2 dos 3, já deixa de ser uma pequena entidade, passa a ser uma média ou até uma grande entidade. Estas são as entidades que são consideradas pequenas entidades e que, quando estão a preencher a IES, no balanço, na demonstração dos resultados, vão apenas colocar os itens que têm a designação P, de pequena entidade, porque a entidade colocou a cruz no seu nível 3. Isto são as grandezas para uma pequena entidade. Agora, sempre que em 2 períodos consecutivos imediatamente anteriores sejam ultrapassados 2 destes 3 limites, as entidades deixam de poder ser consideradas na respectiva categoria, a partir do 3º período, inclusive. Ou seja, se acontecer isto a uma pequena entidade, ela passa, no 3º ano, a ser já considerada uma média entidade, ou uma grande entidade, depende, obviamente, dos valores. Mas, sendo média ou grande, deixa de ter aplicação a norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades e passa a ser aplicado o regime geral do sistema de normalização contabilística, que é constituído pelas 28 normas. Agora, pode voltar a ser exercida a opção pela norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, caso deixem de ultrapassar 2 dos 3 limites enunciados nos 2 períodos consecutivos imediatamente anteriores, ou seja, regressar ao regime de nível 3 das pequenas entidades. A norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades condensa os principais aspectos de reconhecimento, mensuração e divulgação extraídos das 28 normas contabilísticas e de relato financeiro, com exceção de algumas temáticas, nomeadamente a demonstração de fluxo de caixa, que não se aplica às pequenas entidades, entre outras temáticas que, não se aplicando às pequenas entidades, não farão parte do texto da norma. Toda esta informação sobre as normas nacionais do sistema de normalização contabilística pode sempre ser consultado no site da Comissão de Normalização Contabilística. CNC é a Comissão de Normalização Contabilística. A nível internacional, conforme eu referi anteriormente, as normas internacionais, nós temos o International Accounting Standards Board. Já a nível nacional, nós temos a Comissão de Normalização Contabilística. E aqui na legislação, nós podemos sempre consultar toda a legislação que suporta o sistema de normalização contabilística, e aqui temos nós a norma contabilística e relato financeiro para as pequenas entidades, assim como as normas contabilísticas e de relato financeiro para as médias e grandes entidades, e também a norma contabilística e de relato financeiro para as microentidades. Também existe aqui a chamada norma contabilística de relato financeiro para as entidades do setor não lucrativo. Está tudo condensado, está toda a informação no site da Comissão de Normalização Contabilística. Já agora, o que é uma microentidade? À qual se aplica a norma contabilística e de relato financeiro para as microentidades. Uma microentidade é aquela que deve
aplicar a norma contabilística para as microentidades e que não ultrapassa dois dos seguintes três limites. Não pode ultrapassar dois dos três limites seguintes. O balanço de 350 mil euros. O volume de negócios líquido 700 mil euros. O número médio de empregados durante o período 10. Não pode ultrapassar dois destes três. Porque se ultrapassar dois destes três, em 2 anos consecutivos, ao terceiro ano passa a ter que avançar para o nível das pequenas entidades. As microentidades devem aplicar a norma contabilística das microentidades, compreendida no Sistema de Normalização Contabilística. Muito importante, podem optar pela aplicação das 28 normas contabilísticas e de relato financeiro ou da norma contabilística de relato financeiro para pequenas entidades. Pode ser exercida essa opção. Assim como as pequenas entidades podem optar pelo regime geral das 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Deixam de aplicar a norma contabilística para microentidades sempre que nos 2 períodos consecutivos imediatamente anteriores ultrapassem 2 dos 3 limites anteriormente referidos, a partir do terceiro período inclusive. O balanço, o volume de negócios e o número de trabalhadores. O balanço pode ser sempre consultado no balanço da entidade. No balanço da entidade, nós temos, por exemplo, o total do ativo, que é igual ao total do capital próprio e do passivo, pela equação fundamental da contabilidade. O ativo é igual ao total do capital próprio e do passivo. Ou então, a situação líquida da empresa é igual ao ativo menos o passivo. Nós podemos aferir o valor do balanço no total do ativo e depois a demonstração dos resultados dita o volume de negócios da empresa em vendas e serviços prestados. E consultamos nestas duas demonstrações financeiras os referidos limites. Os 2 limites de balanço e de volume de negócios. Mas de que tratam as normas de contabilidade? São várias normas de contabilidade, as internacionais, as nacionais. Nas nacionais nós temos as 28, ou temos a norma para as pequenas, ou a norma para as micro, ou a norma para as entidades do setor não lucrativo. Mas qual é o denominador comum entre as normas de contabilidade? Na verdade, as normas são 28, como eu já tinha referido, no que toca ao regime geral do Sistema de Normalização Contabilística. Eu extraí toda esta informação sobre o Sistema de Normalização Contabilística, na qual estou a apoiar esta apresentação. Mais uma vez, a minha fonte é o site da Comissão de Normalização Contabilística, onde está lá toda a informação sobre o Sistema de Normalização Contabilística. E fiz aqui uma pasta que coloco nos arquivos da plataforma de e-learning para que possam consultar as normas quando começarmos a resolver os vários casos práticos sobre estas mesmas normas e que eu já a seguir vou mostrar o elenco desses mesmos casos práticos. Mas qual é o denominador comum entre as normas? Do que é que trata uma norma? Uma norma trata sobre o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação. Vamos imaginar que nós queremos tratar sobre uma matéria relativa a locações. Locações financeiras, locações operacionais, o chamado leasing. Trata-se da norma contabilística e do relato financeiro 9. Locações. Temos aqui um link para a norma. E que tem a sua correspondência na
IAS 17 é que o sistema de normalização contabilística ele assenta nas normas internacionais de contabilidade com as devidas adaptações ao tecido empresarial nacional. As locações elas têm a sua base na IAS 17 e do normativo nacional é a norma contabilística e de relato financeiro 9. Por exemplo, o que é que trata esta norma relativamente às locações ou ao leasing? E isto para várias temáticas que as normas tratam. O denominador comum das normas é que uma norma de contabilidade trata sobre o reconhecimento. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é o processo de incorporação dos elementos ativos, passivos, rendimentos ou gastos nas demonstrações financeiras. Ativos e passivos, balanço. Rendimentos ou gastos, demonstração dos resultados, conforme é perfeitamente visível quando nós estamos a analisar a demonstração dos resultados. Temos aqui o elenco de rendimentos e gastos. Quando estamos a analisar o balanço, temos aqui o ativo, não corrente e corrente, o capital próprio e o passivo não corrente e corrente. Portanto, em primeiro lugar, as normas tratam do reconhecimento. Se reconhecemos como ativo, como passivo, e aí estamos a orientar para o balanço, ou rendimentos ou gastos, e a nossa orientação é para a demonstração dos resultados. Depois do reconhecimento, trata da mensuração. O que é que significa mensuração? A mensuração é o processo de atribuição de um valor, ou ao ativo, ao passivo, ao rendimento ou ao gasto. Normalmente a mensuração inicial é efetuada pelo custo histórico, mas as subsequentes requerem outros critérios. A mensuração trata dos chamados critérios de mensuração, ou seja, o valor pelo qual nós vamos reconhecer aquele ativo, ou aquele passivo, ou aquele rendimento, ou aquele gasto. E como critérios de mensuração, nós temos vários. Temos o custo histórico, que é o mais utilizado. Temos o custo corrente, temos o valor realizável, temos o valor presente ou atual, aquilo que se chama a atualização dos capitais, quando estamos a falar do valor do dinheiro no tempo. Temos também o justo valor. Estes são os critérios de mensuração que estão previstos nas normas. Mas as normas também tratam da apresentação. O que é a apresentação? Enfim, é efetuada no balanço, ao qual as normas internacionais lhe chamam a demonstração da posição financeira, ativos, passivos, ou na demonstração dos resultados, a chamada demonstração do rendimento integral, conforme as normas internacionais de contabilidade. E depois a divulgação. Reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. A divulgação requer identificação da informação a prestar às notas, às contas. Ou seja, a elaboração do anexo. É que, para além das demonstrações financeiras, temos que ter o conjunto de notas às demonstrações financeiras. O anexo, o chamado anexo. E este é o denominador comum das normas de contabilidade. O reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação através do anexo. O sistema de normalização contabilística e a sua relação com as normas internacionais de contabilidade. Bem, aprovado pelo Decreto-Lei 158/2009, 13 de julho, o modelo subjacente ao sistema de normalização contabilística nacional caracteriza-se pela afinidade com a legislação contabilística da União Europeia, associada com as normas internacionais de contabilidade, International Accounting Standard, e com as International Financial Reporting Standards, as IAS e as IFRs, emitidas pelo já nosso conhecido. Lembrem-se do site que estive há bocado a mostrar, o ifrs.org,
do International Financial Reporting Standards e que são emitidas pelo International Accounting Standards Board, o IASB. Mantendo-se, contudo, algumas características próprias, como é o exemplo de um código de contas auxiliar no sistema de normalização contabilística. Depois, em 2015, 2 de junho, foi publicado o Decreto-Lei 98/2015, que veio atualizar o sistema de normalização contabilística com alterações de relevo ao Decreto 158/2009, nomeadamente o transpondo para o ordenamento jurídico português a Diretiva 2013/34 da União Europeia de 26 de junho de 2013. O sistema de normalização contabilística no seu regime geral, conforme nós já vimos, ele é composto por 28 normas contabilísticas e de relato financeiro. Estão presentes no sistema de normalização contabilística as informações de cariz económico-financeiro e contabilístico, incluindo as normas contabilísticas e de relato financeiro aplicadas às empresas portuguesas a partir de 2010, porque até 2010 foi o chamado POC. Estas normas contabilísticas e de relato financeiro baseiam-se nas IAS e nas IFRS, com algumas adaptações. Eu agora coloco uma correspondência entre as 28 normas contabilísticas e de relato financeiro e as normas internacionais de contabilidade, as IAS e as IFRS. Apresenta-se a designação de cada uma das normas do regime geral do sistema de normalização contabilística, bem como as correspondentes IAS e IFRS que lhes deram origem e nas quais as normas contabilísticas e relato financeiro se baseiam. Porque o sistema de normalização contabilística ele é todo baseado, tem como fonte as normas internacionais de contabilidade. Por exemplo, isto é para leitura, mas, por exemplo, a norma contabilística e de relato financeiro 1 do nosso sistema de normalização contabilística regime geral chama-se Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras. A sua correspondente internacional é a IAS 1. Já a demonstração dos fluxos de caixa, que no normativo nacional é a norma contabilística e relato financeiro número 2, a IAS 7 é a sua correspondência nas normas internacionais. Já a norma contabilística e de relato financeiro número 3, a adoção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro, corresponde à IFRS 1. E assim sucessivamente. Eu aqui coloco todas as correspondências entre as 28 normas de contabilidade do sistema de normalização contabilística e as respectivas IAS, bem como IFRS, que têm a sua correspondência. Por exemplo, benefícios dos empregados, que no normativo nacional é a norma contabilística e relato financeiro 28, corresponde à IAS 19 e 26. O nosso sistema de normalização contabilística, ele aplica-se às sociedades nacionais e estrangeiras abrangidas pelo Código das Sociedades Comerciais. Temos aqui as sociedades anónimas, as sociedades por cotas, as sociedades unipessoais por cotas, as mais importantes que neste momento o nosso tecido empresarial é constituído. Mas também empresas individuais reguladas pelo Código Comercial, o estabelecimento individual de responsabilidade limitada e as cooperativas, as entidades públicas, os agrupamentos complementares de empresas e os agrupamentos europeus de interesse económico, bem como as empresas do setor não lucrativo. Esta é a aplicação do sistema de normalização contabilística.
E já agora, as normas internacionais de contabilidade, elas são obrigatoriamente aplicadas às empresas cotadas em bolsa, que passaram a ser obrigadas a utilizar as normas internacionais de contabilidade a partir de 2005. Para concluir, o sistema de normalização contabilística, ele criou, no fundo, 4 níveis que nós já referenciamos quando estivemos a analisar aqui a IES, a Informação Empresarial Simplificada, porque é aqui onde a entidade define, declara perante a autoridade tributária, e já agora a IES, a Informação Empresarial Simplificada, é um conjunto de informação muito detalhada em vários anexos que tem diversos destinatários. O Banco de Portugal, o INE, o Instituto de Registros e Notariado, a própria autoridade tributária, são destinatários de todas estas informações dos vários anexos. Obviamente que tudo é entregue no portal das finanças, a autoridade tributária depois distribui a informação pelos organismos aos quais a informação se destina. E cada organismo, o Banco de Portugal, o INE, o Registro e Notariado, requerem determinadas informações que depois são enviadas por via eletrónica pela autoridade tributária, que é a receptora de toda esta informação. E a contabilidade tem o seu nível 1, quando abrangida pelas normas internacionais, o nível 2, quando o sistema de normalização contabilística no regime geral se aplica, o nível 3 para as pequenas entidades e o nível 4 para as microentidades. Então, em resumo, o primeiro nível, identificado com a letra N na IES, a aplicação das normas internacionais de contabilidade, que já referi, para empresas cotadas em bolsa de valores. O segundo nível, a aplicação das normas de contabilidade e relato financeiro para médias e grandes entidades. Normas nacionais que se aplicam a empresas com um menor grau de divulgações, tendo em conta o facto das suas contas não se dirigirem aos investidores em mercados, como é o caso da Bolsa de Valores, em mercados financeiros regulamentados. Para as restantes empresas, ou seja, as não cotadas, cada país produziu as suas normas, baseadas, obviamente, nas normas internacionais de contabilidade. Em Portugal, designa-se por normas contabilísticas e de relato financeiro, e são 28, ao segundo nível. Para o terceiro nível, identificado com P, pequena entidade, a aplicação de normas de contabilidade e relato financeiro para pequenas entidades é a norma, uma única norma. A norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades. Normas que correspondem a uma simplificação adicional das tais 28 normas. Neste nível enquadram-se as pequenas, as PMEs, cuja dimensão não ultrapasse 2 dos 3 limites seguintes que eu já tinha dito. 8 milhões de euros de volume de negócios, 4 milhões de balanço, 50 trabalhadores. O quarto nível é o nível das microentidades, a quem seja aplicável o sistema de normalização contabilística que, à data do balanço, não ultrapassem 2 de 3 limites. Um balanço de 350 mil euros, um volume de negócios de 700 mil euros e um número médio de empregados durante o período de 10. De tudo isto resulta, como já referi, as demonstrações financeiras. As entidades do primeiro nível terão que apresentar todas as demonstrações financeiras, balanço, demonstração de resultados, também fluxos de caixa, demonstração de alterações de capital próprio, anexo, igual para o segundo nível. O terceiro nível apresenta balanço, demonstração de resultados e anexo no chamado modelo reduzido. E o quarto nível, as microentidades, um balanço, uma demonstração dos resultados
no chamado modelo microentidades. Estes modelos são modelos que, no site da Comissão de Normalização Contabilística, nós temos em modelos de demonstrações financeiras. Aqui temos os modelos aprovados para as demonstrações financeiras das entidades classificadas no sistema de normalização contabilística, também incluindo as entidades do setor não lucrativo, que também estão aqui enquadradas nestes modelos. E nestes modelos temos o modelo de balanço, o modelo de demonstração dos resultados por naturezas e por funções, o modelo de demonstração de alterações no capital próprio, o modelo de demonstração dos fluxos de caixa e depois o anexo para as médias e grandes entidades do regime geral, e por aqui adiante vamos tendo os modelos para os vários níveis de entidades do sistema de normalização contabilística. O anexo 7, o modelo reduzido para as pequenas entidades de balanço. O anexo 8, o modelo reduzido para as pequenas entidades de demonstração dos resultados. E depois, claro, o anexo. E culmina, já numa parte mais avançada, na parte final, com o anexo 18, que é o modelo microentidade para balanço e a sua informação adicional e complementar ao balanço, que no fundo substitui o anexo, porque estas entidades não apresentam anexo, as microentidades, e o seu modelo reduzido de demonstração dos resultados, o seu modelo microentidade de demonstração dos resultados, que é o anexo 19. Aqui nós temos todos os modelos preconizados no sistema de normalização contabilística para as chamadas demonstrações financeiras. Toda a informação consta do sistema de normalização contabilística da Comissão de Normalização Contabilística. Fica então feita assim uma apresentação sobre as normas internacionais de contabilidade, sobre o sistema de normalização contabilística, e a partir de agora, no curso, nós vamos começar a resolver vários casos práticos de aplicação do sistema de normalização contabilística. Os manuais que se seguem no curso são manuais que tratam efetivamente de casos práticos, onde vamos aplicar na resolução dos casos práticos o normativo. Estes casos vão ser resolvidos para uma entidade que está abrangida pelas 28 normas do sistema de normalização contabilística. Ou seja, uma entidade enquadrada no chamado regime geral. Temos aqui vários casos práticos, onde vamos aplicar para várias matérias de ativos fixos, tangíveis, intangíveis, processamento de salários, benefícios dos empregados, matérias sobre os inventários, sobre o capital próprio, sobre investimentos, sobre provisões passivos e ativos contingentes, sobre financiamentos, locações, suprimentos, contemplando também o reconhecimento de impostos diferidos, isto em conformidade com a norma contabilística e relato financeiro 25. Todos os casos serão casos devidamente comentados. A resolução será baseada nas normas de contabilidade e teremos sempre, depois do comentário, teremos o reconhecimento contabilístico. Porque as normas, como eu disse, elas tratam do reconhecimento, da mensuração, que tem a ver com o valor, da divulgação e que tem a ver com o anexo. Não esquecer nunca o denominador comum das normas de contabilidade. O denominador comum
das normas de contabilidade. Não esquecer, e só aqui para recuperar no nosso manual: reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação. Estes casos práticos vão apresentar precisamente estes pilares, este denominador comum das normas de contabilidade na resolução de vários casos práticos que vão surgir na empresa. Fica então feita assim esta apresentação. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.